Um bom dia, damas presentes, trabalhadoras na obra de Cristo, do tempo final. É uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus, em torno do tema como obter maior fruto na obra de Deus. Como obter maior fruto na obra de Deus? Ou seja, como produzir maior fruto na obra de Deus. Para o qual vamos pegar aqui duas parábolas importantes. Uma é o terreno, aonde se semeia a boa semente. A boa semente da palavra de Deus se semeia no terreno. E o planeta Terra tem muitos tipos de terreno. Alguns são férteis, outros não. A semente tem que ser semeada, porque se requer para a alimentação para os seres humanos. Senão, o ser humano deixaria de existir. Temos a parábola do terreno, da semente semeada no terreno. Diz: ouvi, pois, vós a parábola do semeador. São Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. É que a palavra é para ser entendida, para ser assimilada. Se semeia uma semente na terra e ela não for germinada, então deixaria de existir, essa semente deixaria de existir. Não entendeu para assimilar e produzir esta semente em muitas sementes iguais a ela. A terra matou a semente. A semente era boa. Portanto, a palavra é para ser entendida. E toda pessoa precisa se ocupar para entender a palavra. Para o que ela precisa de ler a palavra. Precisa orar a Deus para que lhe dê entendimento. Porque de outra forma, é como um estudante que lê um livro. Depois não entende o que ele leu, o que significa o que ele leu. Quando dão a ele a prova, é reprovado, porque não entendeu aquilo que ele leu. Assim acontece com aqueles que ouvem a palavra e não entendem. Lembrem-se que a palavra é para ser entendida. Por isso se ensina a palavra. Por isso Deus colocou em sua igreja mestres. Colocou também apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A palavra Deus a dá para ser entendida.
Para aquele que ouve a palavra e não a entende, então não lhe é de benefício. Diz, vem o maligno e arrebata e arranca o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. E o maligno arrebatando o que foi semeado no coração é representado em aves comendo a semente que foi semeada junto ao caminho. E o que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra e de momento a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si, mas é de curta ou de pouca duração. Pois ao vir a aflição ou a perseguição por causa da palavra, então tropeça. Por isso é que vocês encontram, em meio ao cristianismo, que chegam pessoas e com alegria elas recebem Cristo como seu Salvador. Então vêm as etapas pelas quais as pessoas chegam e passam por provas. Algumas vezes a perseguição começa em sua casa, onde falam com a pessoa, agora você se meteu em uma religião. E se não era muito bom, você que não era uma pessoa muito boa agora, se colocou numa religião para ser bonzinha, para ser boa. Mas não é para ser bom que a pessoa recebe a Cristo. É para ser salvo, para receber a perdão dos pecados, ser limpo com o sangue de Cristo. Cristo batizá-lo com o Espírito Santo e fogo e produzir na pessoa o novo nascimento. É para nascer de novo, para nascer na vida eterna, para receber vida eterna. É que a pessoa recebe a Cristo como Salvador, não para ser um religioso. E agora? Na casa algumas vezes zombam, riem da pessoa. Também os amigos no trabalho. E assim por diante. E então também vem outros problemas, outras perseguições. Tentam pressionar no trabalho ou em casa. E então, o que acontece? Tropeça. Diz, eu não sabia que receber a Cristo e agora é que eu tenho problemas. Toda pessoa tem problema. É a pessoa que não tem a Cristo. Tem um problema maior em sua vida e nem sabe que ela está condenada à morte, a ser lançada no lago de fogo e deixar de existir e nem sabe disso. Mas com Cristo, a pessoa tem vida eterna. A única esperança de vida eterna para o ser humano. Agora, estas pessoas que com alegria recebem a palavra e então tropeçam, elas estão representadas no terreno de pedregais. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os afãs deste século e o engano das riquezas sufoca a palavra e ela se torna infrutífera. Ou seja, não produz fruto. Não produz nem o novo nascimento para produzir o fruto de filhos e filhas de Deus. Ou seja, para produzir filhos e filhas de Deus.
Portanto, aí já temos 3 terrenos que não são bons para produzir fruto. Mas se semeia em todos os terrenos, porque Cristo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, a todo o terreno, junto ao caminho, terreno com pedregais, terreno cheio de matos de espinhos e terreno bom. Pregai o evangelho em todo o terreno, a todo terreno, terreno bom e terreno mau. E agora segue dizendo: mas o que foi semeado em boa terra, é esse o que ouve. E qual é a diferença com os demais terrenos? Vejam aqui, esse é o que ouve e entende a palavra. Esse é o que ouve e entende a palavra. Porque a palavra é para ser entendida, para que possa produzir o fruto, para que possa germinar. Esse é o que ouve e entende a palavra e produz fruto. E produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, se semeia 1, se colhe em 100. Se semeia 1, se colhe 60. Se semeia 1 e se colhe 30. Ou seja, todas as plantas não produzem a mesma quantidade, mesmo que é semeado na mesma quantidade, mas algumas produzem um pouco mais, outros produzem um pouco menos. O que você quer que produza mais, então você tem que colocar um pouquinho mais de água. Aqui você colocar um pouco mais de água, esta vai produzir mais. Aqui você colocar mais água da palavra, mais ensinamento. Ele também o Espírito Santo, ensinando esta palavra pelo Espírito, produzirá mais. E agora, a boa terra são os escolhidos de Deus, onde produz o fruto que é requerido. Agora, isso é na igreja como corpo místico. É bem importante, porque a igreja é o corpo místico de Cristo, mas o cristianismo completo contém aí os 4 terrenos. E agora encontramos. Pode se sentar, por gentileza. É porque estamos pegando essas passagens para conversar sobre elas. É uma conversa. O que nós estamos tendo na igreja, encontramos que nasceram filhos e filhas de Deus, de era em era, de etapa em etapa. A semeadura veio de leste para o oeste. Começou lá no leste, na terra de Israel, com os apóstolos. Então continuou com São Paulo entre os gentios e assim por diante. A boa terra é o corpo místico de Cristo, como igreja. E passou por diferentes etapas. Lembrem-se que a boa terra passa pela etapa em que a semente é semeada nela e aonde vai crescendo.
Mas então chega ao fim, más al final donde mas ao final onde produz o fruto, e depois donde se lleva a cabo la aonde é realizada a colheita? y la cosecha se lleva a E a colheita é realizada tiempo del verano no tempo do verão. y la cosecha E a colheita, por cuanto es para el tiempo del verano, porquanto é para o tempo do verão, corresponde al oeste. corresponde ao oeste. La iglesia estando en la etapa final, É a igreja estando na etapa final, la etapa de la cosecha, a etapa da colheita, donde el Hijo del Hombre envía onde o Filho do Homem envia seus anjos para sus escogidos, para juntar os seus escolhidos. a los ángeles de la cosecha, Estes são os anjos da colheita, os mesmos anjos que aparecem na parábola trigo, do trigo e do joio, los cuales son enviados os quais são enviados en el tiempo final. no tempo final. Dice que serán enviados Diz que serão enviados no fim do século, en el fin o fim del ciclo divino do ciclo divino da igreja do Senhor Jesus Cristo, para recoger para recolher el trigo. o trigo. La cizaña O joio es almacenada en manojo é armazenado em feixes para ser queimado no fogo durante a grande tribulação. y ahora E agora, la iglesia del Señor Jesucristo a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a boa terra, en el día postrero no último dia estará na etapa de la cosecha da colheita. y como la iglesia E viene como a igreja vem de oeste de leste a oeste, estará na etapa que corresponde ao oeste, al territorio ao território donde vivimos nosotros. onde nós vivemos. Por eso es tan importante Por isso é tão importante conocer la palabra conhecer a palavra, para saberse situar en la etapa para saber se situar ou se localizar na etapa correta do programa divino. y eso es E isto é, la iglesia a igreja conociendo su posición conhecendo a sua posição en el cuerpo místico. no corpo místico de Cristo. No sabe cuál es su Se não sabe qual é a sua posição no tempo em que está vivendo, no sabe lo que tiene que hacer, não sabe o que tem que fazer neste tempo. no sabe Não sabe cuál es el mensaje para su tiempo, qual é a mensagem para o seu tempo. no sabe cuál es el mensajero Não sabem qual é o mensageiro do seu tempo e não sabe qual é o território donde Dios aonde Deus está trabalhando, atuando, cumprindo a etapa correspondente do seu programa, cumprindo a era correspondente, essa era. E, consequentemente, estará ciego en cuanto al conocimiento estará cego quanto ao conhecimento do programa divino, correspondiente a ese tiempo. correspondente ao tempo, Los del día postrero mas os escolhidos do último dia entenderão entenderán lo que muchos o que muitos mensageiros quiseram entender. para nuestro tiempo Para o nosso tempo, vivemos en la etapa na etapa cosecha. para a colheita. En los días de Jesús, Nos dias de Jesus, por el capítulo 4, lembre-se capítulo 4 ou 5 de São João. Cristo dice a sus discípulos, Cristo diz aos seus discípulos: mirad los campos, olha os campos, porque ya están porque já estão brancos para la siega. para a ceifa. O sea, estaban Ou seja, já estavam em uma etapa en donde faltaban cuántos meses, 4 onde faltavam quantos meses, Miguel? 4? para la cosecha. Para a colheita, para a ceifa. Y el Señor le dijo, ya están blancos, E o Senhor diz: já estão brancos. Ou seja, ya habían florecido. já tinham florescido, verdade? Já tudo estava florescido. Iba a ser una buena cosecha. Iria ser uma boa colheita. Y entonces le da la aplicación espiritual, Então ele dá a aplicação espiritual, porque el programa porque o programa divino está reflejado está refletido en la misma naturaleza. na própria natureza. Por eso los términos Por isso, os termos da agricultura habla la palabra de Dios
A palavra de Deus fala deles. Cristo falava a palavra usando os termos da agricultura, da pesca, da criação de gados e assim por diante. Também ele usava, falava a palavra usando também as estrelas e assim por diante. É que a própria criação está refletida. Está refletindo a palavra, o programa divino. E agora, para o nosso tempo, que corresponde ao oeste, é o tempo da colheita. E, portanto, a obra que Deus estará fazendo no nosso tempo será colher o trigo. Os filhos e filhas de Deus. Portanto, haverá outro Pentecostes. Esse outro Pentecostes, assim como aquele Pentecostes de 2000 anos atrás, trouxe uma transformação interior para os crentes que seguiam ao Messias, ao que veio depois de João Batista. Ao que veio depois do precursor. Porque os seguidores do precursor eram batizados, João disse, eu lhes batizo em água para arrependimento. Mas o que vem depois de mim é maior que eu, o qual lhes batizará com o Espírito Santo e fogo. Seguir o precursor era bom, porque guiava a pessoa para o que viria depois dele. Era o que tinha que assinalar qual era o Messias, qual era o ungido pelo Espírito de Deus. E o que mandou batizar disse a João, sobre aquele que você ver o Espírito Santo vir sobre ele e permanecer sobre ele, é o que batiza com Espírito Santo e fogo. Esse é aquele ao qual tu estás preparando o caminho. E quando batizou Jesus, viu o Espírito Santo que descia em forma de pomba sobre Jesus. E escutou a voz de Deus que disse, este é meu filho amado, em quem me comprazo. O próprio Deus que o enviou a batizar, identificou aquele ao qual João estava preparando o caminho. As demais pessoas não escutaram a voz. Quem sabe escutaram ali um trovão, mas João, sendo um profeta, escutou a voz. E agora, o que veio depois de João era aquele ao qual João estava preparando o caminho. Aquele que veio depois de João, nele vinha o anjo do pacto. Era o anjo do pacto vestido de carne humana, o qual estabeleceria um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. A vinda do Messias, a vinda do anjo do pacto, vestido de carne humana, para que entendamos melhor. E é esse o que faz a mudança. Esse trouxe uma transformação interior para todas as pessoas que o receberam como o Salvador. E assim tem atuado por 2000 anos, batizando com Espírito Santo e fogo a todos os que o recebem como o único e o suficiente Salvador. Foi desse que João disse que era maior do que ele, que lhes batizaria com o Espírito Santo e fogo. E assim ele estava fazendo. E tem produzido a transformação espiritual, transformando interiormente as pessoas que o recebem como o Salvador.
120 receberam essa transformação no dia de Pentecostes. E depois como 3.000 pessoas mais. E assim ha estado sucediendo tem acontecido 2000 años. por 2.000 anos. Por lo tanto, Portanto, todas esas personas, todas estas pessoas têm tido um Pentecostes, porque es la fiesta porque de Pentecostés é a festa de Pentecostes. y habrá otro Pentecostés E haverá outro Pentecostes que producirá que produzirá una transformación física. uma transformação física. Por eso Dios envió Por isso, Deus enviou el precursor de la o precursor da segunda vinda de Cristo para preparar o caminho Señor ao Senhor para a sua segunda vinda y preparar al pueblo e preparar o povo para que sepa para que saiba que tiene que estar esperando o que tem que estar esperando no último dia, al que bautizará ao que batizará con Espíritu Santo y fuego com Espírito Santo e fogo y producirá e produzirá uma transformação física, donde obtendremos el aonde obteremos o corpo eterno, imortal e glorificado. los que murieron Os que morreram ressuscitarão em corpos glorificados. E os que estamos vivos e permanecermos vivos até este momento, pois seremos transformados. É simples assim. eso será E isso será otro Pentecostés. outro Pentecostes. Pentecostés O Pentecostes del tiempo de la cosecha, do tempo da colheita. la fiesta de la cosecha. A festa da colheita. Saben que en muchos países Vocês sabem que em muitos países, luego que se lleva depois que se realiza a colheita, dos días fica uns quantos dias, depois se faz uma festa, fica colhendo uns quantos dias. Então fica fazendo uma festa na cidade. ahí llevan E aí de los frutos também levam dos frutos do campo, todas estas coisas. llaman en Eu não sei como chamam isto por aqui, mas tem uma festa que é uma festa agrícola. E essa é uma festa agrícola, em meio ao povo hebreu. pero lo que sí Mas o que significava en el campo espiritual no campo espiritual era glorioso, porque porque todo era tipo y figura tudo era tipo e figura de lo que Dios haría con daquilo que Deus faria com os seres humanos. ahora E agora habrá otro Pentecostés. haverá outro Pentecostes, outra festa de Pentecostes. Pentecostes é 50. Habrá otro 50 Haverá outros 50, outra festa de 50. y eso corresponde E isso corresponde de la piedra angular à era da pedra angular. Sempre a era da pedra angular es el 50. é os 50. Han transcurrido Transcorreram 7 edades. 7 eras da igreja. Las 7 eras de la iglesia As 7 eras da igreja están dentro estão dentro de los 49 años dos 49 anos que antecedem al año 50 ao ano 50 o al día 50 ou ao dia 50. para el día postrero. Para o último dia, La edad de la piedra angular a era da pedra angular corresponde corresponde al día 50, ao dia 50 al año 50, e ao ano 50 também, el año del jubileo o ano do jubileu de Levítico de Levítico capítulo 25, 13. versículos 8 ao 13. La fiesta para A festa cada uno regresar para que cada um regresse à sua família, à sua casa, à sua herança. y estaremos regresando a la casa. E estaremos regressando à casa de nosso Pai Celestial, com corpos glorificados, Fiesta de bienvenida en el para a grande festa de boas-vindas no céu, Cordero. a ceia das bodas do Cordeiro. Así es que podemos ver Sendo assim, nós podemos ver el tiempo que nos ha tocado. o tempo que nos tocou viver. Por ejemplo, también Por exemplo, temos também na parábola da videira, donde Cristo dice onde Cristo disse, isso está em São João, capítulo 15, donde Cristo dice onde Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, Padre es el labrador. meu Pai é o lavrador. Todo pámpano que en mí no lleva Toda vara que em mim não produz fruto será lançada fora, atirará, será cortada. E toda aquela que produz fruto, más fruto.
a limpará para que produza mais fruto. O sea, le irá Ou seja, vai tirando as coisas que a estorva na vida, para que pueda llevar más fruto. para que possa produzir mais fruto. Sigue diciendo, Segue dizendo: ya vosotros estáis limpios. vós já estáis limpos He hablado. pela palavra que eu vos tenho falado. Con la palabra Com a palavra, es limpiada la persona. a pessoa é limpa de todas as coisas que lhe estorvam na vida, Dar mucho fruto. para que possa produzir muito fruto. A través de la palabra, la persona Através da palavra, a pessoa sabe no le conviene. o que não lhe convém. Es quitado de su vida y puede E então é tirado da sua vida e ela pode produzir mais fruto e produz mais fruto. permanecer en mí Permanecei em mim e eu em vós. como el pámpano no Como a vara fruto não pode de sí mismo, sino produzir o fruto de si mesma, tampoco vosotros se ela não permanecer na vide, assim também vós, se não permanecerdes em mim. o sea, Ou seja, que una persona no puede dar que uma pessoa não pode produzir o fruto de Cristo, la vida de Cristo por medio de la a vida de Cristo através do Espírito de Cristo. tiene que estar conectada. Se ela não estiver em Cristo, ela tem que estar conectada a Cristo. Yo soy la vid, Eu sou a videira, los pámpanos, vós as varas, o sea, los gallos. ou seja, os galhos, as ramas. El que permanece en mí y yo en él, O que permanece em mim mucho fruto, e eu nele, esse produz muito fruto. porque separado de mí nada podéis hacer. Porque separados de mim, nada podeis fazer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, O que em mim não permanece será lançado fora, como a vara, secará. e se secará. Los recogen y los E os recolhem fuego. e os lançam no fogo e ardem. Eso sucederá Isso acontecerá que no estén en Cristo. para os que não estão em Cristo. Eis que vem o dia ardente como um forno. Todos los soberbios E todos os soberbos, todos cometem maldade, serão estopa. y aquel día que E aquele dia que virá, os abrasará, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E não lhes deixará nem raiz nem rama. capítulo 4, Malaquias capítulo 4, versículo 1. Mas para vós que temeis meu nome, ou seja, as ramas, as varas que estão em Cristo, os galhos, a los que temen mi nombre, aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, y en sus alas traerá salvación. e em suas asas trará salvação. Si permanecéis, Se permaneceis em mim, permanecen en vos, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi tudo o que quiserdes. pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. En esto es glorificado Nisto, meu Pai é glorificado, mucho fruto y seáis así em mis que discípulos. produzeis muito fruto. E assim tornareis meus discípulos. Padre me ha amado, Como o Pai me amou, os he amado. assim também eu vos amei. Permanecer en mi amor. Permanecei no meu amor. Ahora, ¿cómo nos ama Cristo? Agora, como Cristo nos ama, Como Dios el Padre ama a Cristo. como Deus o Pai ama a Cristo, assim Cristo nos ama. Ahí podemos ver el gran amor, Podemos ver aí o grande amor de Cristo para conosco. el mismo amor O mesmo amor cual Dios ama. com o qual Deus ama a Jesus Cristo. Cristo ama a nós. Y también Él dice E ele também diz, por ahí en el capítulo por aí no 6, capítulo 17, capítulo 16 ou capítulo 17 de São João, que como Dios que como Deus amou a Cristo, nos ama a nosotros. ama a nós também. Por eso es que
Por isso é que a Escritura diz de tal manera amó Dios que de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia mas tenga vida eterna. não se perca, mas tenha vida eterna. También dice Diz também que Dios muestra su amor que Deus prova o seu amor para conosco, siendo un pecador. em que ainda sendo pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos capítulo Romanos capítulo 5, versículos 5 ao 10. y la otra cita E a outra citação anterior foi a de São João, capítulo 13, versículo 16. así es que todos sabemos Sendo assim, todos sabemos nos ama que Deus nos ama, como amó a Jesucristo. como amou a Jesus Cristo, ama a nós também. Desea E Ele deseja que llevemos mucho fruto. que possamos produzir muito fruto. Nisto é glorificado o nosso Pai Celestial, em que possamos produzir muito fruto. Visto cómo obtener Temos visto como obter el mayor fruto en la obra de Dios. o maior fruto na obra de Deus. Trabajemos en la obra del Trabalhemos na obra do Senhor, conscientes Señor que estamos. do tempo em que estamos vivendo. Cristo la vid verdadera. Cristo, a videira verdadeira. Encontramos que su Nós encontramos que as suas raízes esa vid verdadera. dessa videira verdadeira estão em Israel. Él dice yo soy Ele diz: Eu sou a raiz e a linhagem de Davi. Juan Apocalipsis É Apocalipse, 22 capítulo 22, versículo 16. E em Isaías, capítulo 11, dice que de diz que Isaí saldrá de Jessé sairia uma vara, un retoño um rebento, um broto. y esa es la vara E essa é a vara que está prometida que está prometida postrero, para o último dia, Mesías. o Messias. Ahora la vid que es Cristo Agora, a videira que é Cristo, que nació allá en la tierra de Israel, que nasceu ali na terra de Israel, que es la raíz y linaje de David, e que é a raiz e linhagem de Davi, esa vid essa videira, essa planta de uva, ha tenido muchas ramas, teve muitas ramas, muitos galhos, el fruto para produzir o fruto de la vid, da videira, porque es en las ramas porque é nas ramas que nascem os frutos, as uvas, os ramos da uva, os ramos da uva. rama allá dentro, Teve uma rama lá entre os apóstolos, muito fruto, muitos filhos e filhas de Deus. también la rama Teve também a rama Paulina paulina entre los gentiles, entre os gentios na Ásia Menor. esa rama, esa edad, Essa rama, esta era, primera edad entre los primeira era entre os gentios, a era de Éfeso, tuvo mucho fruto, teve muitos frutos, muitas uvas, muitos filhos e filhas de Deus. Depois surgiu outra rama ali na França, con Ireneo, com Irineu, a rama iraniana, ireniana, mucho fruto, com muito fruto, com muitas uvas, muitos filhos de Deus. Depois surgiu uma terceira rama entre os gentios. fue cuál, Foi qual essa, Miguel Martim? y después surgió E depois surgiu outra, Ireneo, Irineu. en todas esas ramas, Em todas estas ramas, edades, eras, ha habido houve mucho fruto, muito fruto, muchos ramos de uva, muitas ramas de uva, muitos cachos de uva, muitos filhos e filhas de Deus. otra rama, Depois surgiu outra rama na Alemanha, la rama, a rama luterana. muchos, Muitos filhos de Deus também. después surgió otra Depois surgiu outra rama, rama wesleyana, rama wesleyana na Inglaterra. todo eso está surgiendo, Tudo isso está surgindo da videira. ramas de, São ramas da planta de uva. y ese árbol de uva E essa árvore de uva teniendo muchos hijos está tendo muitos filhos e filhas de Deus, a través de las ramas, mas através das ramas. así como el hombre Assim como o homem tem seus filhos, a través de su esposa, através da sua esposa, através de uma mulher. y ahora E agora surge la rama surge a rama séptima entre los sétima entre os gentios, na América do Norte. cinco ramas surgieron 5 ramas surgiram na Europa, allá en Francia, na França, na Irlanda, Alemania, na Alemanha,
Na Inglaterra, 5 ramas. 5 ramas, eu esqueci, não mencionei. Francia. França. Y E luego então viene la séptima rama de entre los vem a 7ª rama entre os gentios de la da era Odisea. de Laodiceia. Cada rama é conhecida pelo nome do mensageiro Y está representada e está representada de las 7 em cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, mencionadas ali no livro do Apocalipse. E cada pastor de cada uma dessas igrejas tipifica, representa ao mensageiro de cada era. Pero luego Mas então, la promesa es a promessa é que de la raíz de que da raiz de Davi, ahí del tronco aí do tronco, surgirá surgirá un vástago. um rebento, um broto. Capítulo 11. Isso está em Isaías capítulo 11. Y ahora de la vid verdadera E agora da videira verdadeira de Cristo surgir surgirá de sus raíces das suas raízes una retoño. um broto. Y ahí va a estar la bendición E aí estará uma grande bênção de la iglesia del Señor. para a igreja do Senhor. Es la rama o retoño Esta é a rama ou o broto que conecta com o povo hebreu. esa es la que rama o retoño Essa é a rama ou broto está ligada que está ligado tanto al cristianismo tanto ao cristianismo hebreo. como ao povo hebreu. Y ahora E agora podemos ver que la iglesia podemos ver que a igreja va a tener en la parte alta terá na parte alta esa bendición. esta bênção. La edad de la piedra angular. Isso é na era da pedra angular. Y esa bendición después va a pasar al pueblo hebreo. E essa bênção depois passará ao povo hebreu. Ellos van a ver esa bendición Eles verão essa bênção e vão dizer: isso é o que nós estamos esperando. Dios es el que va a obrar Deus é quem vai atuar que eso sea así. para que isso seja assim. Y ahora E agora estamos en la etapa estamos na etapa más gloriosa de todas. mais gloriosa de todas. Corresponde A etapa que corresponde ao oeste. subiendo A igreja foi subindo. y eso es E isto é a oeste. de leste a oeste. Está representado O oeste está representado na era da pedra angular. obra para A obra para o oeste la obra para la edad de la piedra angular, é a obra para a era da pedra angular. donde esa rama É aí onde essa rama va a dar el fruto vai produzir o fruto prometido para el día posterior. prometido para o último dia. Y los creyentes del día posterior, E os crentes do último dia, de la palabra, através da palavra revelada que terão, van a saber cómo saberão como produzir muito fruto, como trabalhar na obra do Senhor y qué hacer e o que fazer para que lo que Dios ha prometido para su iglesia para o que Deus prometeu para a sua igreja no último dia sea una realidad. se torne uma realidade. Recuerden que hay que trabajar Lembrem-se que há que trabalhar alrededor de lo que Dios ha em torno daquilo que Deus prometeu, se cumpla lo que Dios prometió. para que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Si no se trabaja, Se não trabalha, entonces uno no obtiene. então a pessoa não obtém resultado. Por exemplo, se diz a uma pessoa: aquí te estoy entregando estou te entregando aqui estas semillas estas sementes de trigo, de trigo. vas a tener un campo lleno de trigo Terá um campo cheio de trigo, de plantas de y trigo, van a dar mucho, e vão produzir muitos grãos de trigo. tener una cosecha. E terá uma colheita grande de trigo. Aquí está la semilla. Aqui está a semente. Si la persona se queda con Se a pessoa ficar com a semente e não trabalhar sembrar, para semeá-la, cuidarla cuidar dela y esperar la cosecha, e esperar a colheita, nunca va a tener
nunca terá essa colheita. Tem que trabalhar. Que Dios no quiere vago. Por isso é que Deus não quer pessoas à toa, desocupados em sua obra. O servo que escondeu o talento Tuvo problemas con Dios. teve problemas com Deus. Dios no da las Porque Deus não dá as coisas para que a pessoa as esconda, para que las use mas para que as use en beneficio. em benefício do programa divino. Dios nos está dando los Deus está nos dando os materiais para trabalhar obtener mucho e obter muito fruto en la obra de Dios. na obra de Deus. Los siervos fieles y prudentes, Os servos fiéis e prudentes trabajadores. são trabalhadores. Y esos son los que reciben E estes são os que recebem a bênção de Deus. y no son compartidas con los vagos. E não são compartilhadas com os preguiçosos, os à toas. O à toa, ou o preguiçoso que escondeu o talento de Deus, porque ninguém tem nada, tudo é de Deus. Y nosotros mismos también. Nós também El que escondió somos de Deus. O quem escondeu o talento e não o entregou, e o que escondeu o talento e o entregou, ele foi tirar dele o talento, e foi essa pessoa lançada onde haverá choro e ranger de dentes. Não entrou ao reino, pero los que trabajaron mas os que trabalharam fueron bendecidos. foram abençoados. Y lo que ellos E recibieron o que eles haviam recebido y lo que ganaron, e o que eles ganharam, Dios no dijo, Deus não disse: esto es mío, lo recojo. agora isso aqui é meu, eu vou pegar. Vão vocês embora tranquilos. Não, deixou tudo para eles. Estamos trabajando para nosotros mismos. Estamos trabalhando para nós mesmos, Como un hombre rico como um homem rico que le da dinero a su hijo que dá dinheiro para o seu filho y le ayuda para que monte un buen e ajude a ele para que monte um bom negócio. Y el hijo cree E ele disse, que está montando un negocio. e o filho acredita que está montando um negócio para o seu pai. Cuando llega el tiempo, Mas quando chega o tempo, el padre le dice, o pai diz a ele: tudo isso é teu, é sua herança. has estado trabajando bien, Tem trabalhado bem, aplicaste lo que multiplicou o que eu coloquei em tuas mãos. y es con nosotros. E assim é conosco. Estamos trabajando Estamos trabalhando para nosotros mismos para nós mesmos en el reino de Dios, no reino de Deus, cual disfrutaremos o qual desfrutaremos quando estivermos com Cristo em seu reino, aquí en la tierra. aqui na terra. Él viene para recompensar a cada uno. Ele vem para recompensar a cada um, conforme seja a sua obra. Cada venida Cada vinda a su iglesia à sua igreja para la resurrección y transformación. para a ressurreição e transformação, mas também tem a vinda do Senhor com a sua igreja, depois da ceia das bodas do Cordeiro. Al final de la gran tribulación, No final da grande tribulação, viene consigo Cristo vem com a sua igreja para estabelecer o seu reino na terra, mas a sua vinda para a sua igreja antes da grande tribulação é para nos dar a fé, para sermos transformados, é para nos levar com Ele. A ceia das bodas do Cordeiro é para ressuscitar os mortos, crentes nele, e transformar a nós os que vivemos. Pelo que temos que ter a fé, a revelação, para ser transformados. para sermos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. Y esa fe de rapto E essa fé de rapto e transformação está está en el séptimo sello. no sétimo selo. Así como la fe para Assim como a fé para a transformação interior está na primeira vinda de Cristo. E a fé para ser transformado literalmente está na vinda do Senhor para o último dia. Está séptimo sello. no sétimo selo, que é a vinda do Senhor. E agora, Dios nos va a estar dando Deus estará nos dando muita revelação divina la segunda da segunda vinda de Cristo, tanto de lo que es tanto do que é a vinda do Senhor su iglesia, à sua igreja antes da grande tribulação, como também o que é a segunda vinda de Cristo depois da grande tribulação, que vem com a sua igreja já transformada do céu, ya como reina, já como rainha, Cristo como rey, Cristo como rei, establecer el reino. para estabelecer o reino aqui na terra. Que hay que saber Ou seja, que tem que saber fazer a diferença, a separação entre a vinda de Cristo à sua igreja antes da grande tribulação, que viene con que vem com grande voz de trombeta para
para a transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos, e o que é la venida del a vinda do Senhor com a sua igreja, cielo, do céu, de la gran fiesta de la cena de da grande festa da ceia das bodas do Cordeiro no céu, establecer para estabelecer el reino milenial, o reino milenial, sea, para comenzar ou seja, para começar el reino milenial. o reino milenial. Ha sido para mí un privilegio grande Para mim foi um grande privilégio estar com vocês en esta ocasión, nesta ocasião, platicando con ustedes conversando com vocês de como obter maior fruto na obra de Deus. adelante trabajando Adiante, trabalhando na obra do Senhor, en la obra misionera, na obra missionária, a obra evangelística, el proyecto de la gran o projeto da grande tenda catedral e em todas as demais coisas están llevando a que estão sendo realizadas programa divino no programa divino, en la edad que nos na era que nos corresponde viver. trabajando para una edad pasada, Nós não estamos trabalhando para uma era passada, estamos trabalhando para nuestra edad. em e para a nossa era. Y por eso tenemos E por isso temos nuestro trabajo que concentrar o nosso trabalho en la edad que nos corresponde, na era que nos corresponde, todo aquello que em tudo aquilo que tem que se fazer nuestro tiempo no nosso tempo, na nossa era. les bendiga y les guarde. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde e deixe novamente com vocês ao missionário Dr. Miguel Bermudes Marim Para para continuar e finalizar. y mañana nos vemos E amanhã nos vemos en actividad pública, na atividade pública, lo cual le pido para o que peço que orem muito por esta atividade. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todas.